O nosso fundador, o Padre Carlos Denia, ele nasceu em Bourg-en-Bresse, na França, numa cidadezinha próxima a Lyon. E ele, desde criança, foi educado na fé católica. Porém, ele sofre a perda da sua família. Aos 7 anos ele perde o pai, que era farmacêutico. Com 8 anos de idade ele perde a mãe, por uma doença que na história ainda não consta. E com 9 anos de idade ele perde o único irmão. Então, com 9, 10 anos de idade, ele é uma criança órfã, de pai, de mãe, e não tem nenhum familiar próximo. Ele vai ser criado por uma tia que tem a tutela dele, sendo de uma família nobre, vai ser educado, vai estudar em colégios e vai entrar no seminário. Ele vai ser ordenado sacerdote em Paris e ele volta então para a sua diocese, para a diocese de Lyon, como padre diocesano. Pertence à diocese de Lyon. Ele se formou como advogado de direito civil e de direito canônico, e ele recebe do bispo uma missão, que é ser um visitador das paróquias de Lyon. Ele tem o cargo de promotor, então ele vai visitando as paróquias e vendo a realidade. Isso, ele nasceu em 1636 e morreu em 1689, nós estamos no século XVII, então uma realidade bastante difícil, mesmo na Europa. A pobreza, as crianças nas ruas, a falta de escolas. Ele observa que quando os pais saem para trabalhar, as crianças ficam nas ruas, sem ter uma ocupação. Então ele pensa, ele idealiza, ele tem um sonho de ensinar a catequese para as crianças. No primeiro momento ele vai tentar ensinar a catequese, mas ele percebe que as crianças não sabem ler. E por isso que ele funda as pequenas escolas, primeiro para os meninos, e nessas pequenas escolas tinha missa, tinha a catequese, a educação básica, e ele ensinava também uma profissão. Ele fundou então primeiro os padres de Carlos Denia, são essas pessoas que vão cuidar das escolas para meninos, e depois, em 1680, ele funda a nossa congregação, que é das irmãs, que são senhoras da sociedade, moças, que vão cuidar das escolas das meninas. E nesse sonho dele, o sonho de evangelizar, de fazer a pessoa crescer integralmente, ter uma formação humana, cristã, moral, profissional, ele também, com outros padres, se organiza para dar a educação coerente nos seminários. Então ele sonha que se formem bons padres, que não sejam pessoas, enfim, ele quer formar as pessoas e também os sacerdotes. Então ele é contemporâneo de São João Eudes, que trabalha nessa linha da espiritualidade da escola francesa, onde coloca Jesus no centro e Jesus encarnado. Então, a nossa espiritualidade que ele deu para a congregação é Jesus, que é o Verbo de Deus que se encarna. Jesus vem e diz: eu venho a Deus para fazer a sua vontade, e o sim do Verbo em se encarnar, em salvar a humanidade, e também o sim da Virgem, o sim de Nossa Senhora em acolher Jesus e trazer essa salvação para o mundo todo. Então, uma espiritualidade voltada para a encarnação do Verbo. E nesse sentido, então, ele funda a nossa congregação, nosso lema, entre outros que a gente usa, ele me enviou para evangelizar os pobres, que é o texto de Lucas 4:18, que é a missão de Jesus, levar a boa nova, principalmente às pessoas mais pobres. Então ele dedica toda a sua vida, todos os seus bens, todo o conhecimento que ele tem para educar as crianças. Ele é pioneiro na história da educação para a criança, que não tinha na época uma educação infantil. Então ele sonha, ele idealiza e ele vai até as prefeituras, ele vai até os governantes cobrar recursos para poder ter essas escolas. E em parceria, então, ele vai conseguir esse sonho
o sonho dele está numa frase onde ele diz: ó quem me dera, falando de Jesus, né? Ele diz: ó quem me dera eu possa vos levar em todos os cantos do mundo e aí fazer-vos reinar em absoluto. Então, o sonho do fundador, nós estamos neste ano completando 344 anos de fundação, um sonho que ultrapassou, né? Vem na história, com a Revolução Francesa, a congregação dos padres ela foi dispersa, perseguida e não conseguiu se retomar a congregação dos padres de São Carlos. E a Revolução Francesa de 1789, 100 anos depois que ele morreu, os padres também se dispersaram. Mas as irmãs, depois de um tempo, 1816, ali elas conseguem retomar e levam a congregação à frente. Então, a graça de Deus nos acompanha durante todo esse tempo, nos ajuda a ser fiel ao santo, nosso fundador deixou, que é a missão de Jesus Cristo, a evangelização dos mais pobres. Nós estamos então nas escolas, nas dioceses, nas paróquias, tendo a presença de Deus, buscando cumprir esse mandato de Jesus, que nos envia a evangelizar, principalmente os mais pobres. É uma alegria estarmos aqui, estamos aqui nesta paróquia desde 2018 e na Arquidiocese de Porto Velho desde 2003. Fez 21 anos que nós chegamos em Campo Novo e trabalhamos lá 19 anos também nessa mesma missão. E graças a Deus estamos aqui em Porto Velho já desde 2018. Obrigada, pela parceria, pelo trabalho, por tudo que nós realizamos juntos, mas especialmente por partilhar conosco essa alegria da nossa consagração, dessa congregação e por vocês nos apoiarem em nossos trabalhos e em nossa missão. Obrigada, Padre, e a todos, toda a comunidade.